meus irmãos. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. Esperamos que estejam todos bem, em paz, com saúde. Nós gostaríamos de informar a todos, que vamos dar início a mais um pós-virtual, É a forma que encontramos de nos conectarmos com Deus, Então, antes de iniciarmos, vamos invocar o Espírito Santo antes de anunciar o nosso Evangelho, que está em São Marcos, capítulo 12, do 18 ao 27, certo? Então vamos aclamar o Espírito Santo neste momento para que possa conduzir e abençoar todas as famílias do nosso ECC. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, como falamos no início, vamos agora aclamar o Evangelho, que está em Marcos 12, do 18 ao 27, certo? Então vamos acompanhar agora. Lembrando, pessoal, que esse é o nosso quinto pós-encontro virtual, porque o quarto foi aquele que foi o terço, que a gente espera que todos tenham acompanhado. Então nós vamos para o quinto pós-encontro virtual, tá certo? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles foram até Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem ter filhos. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem ter filhos. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 teve filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. E quanto ao fato de que os mortos vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés a passagem da sarça ardente? Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então o tema desta palavra é bem atual, para os dias de hoje, que é Deus comprometido com a vida. Então, Deus sempre deixou essa lição para os discípulos, e hoje a gente vem nesse período de quarentena, que ainda estamos em nossas casas, em reflexão, fazendo esse pequeno momento para a gente analisar um pouco sobre o que Deus quer para cada um de nós. Então essa passagem ela renova a nossa fé, para que a nossa fé ela seja sempre alicerçada num Deus vivo. Então a gente em nossas casas, com as nossas famílias, tenhamos isso em nossos corações, que nós cremos num Deus vivo, um Deus que nós já presenciamos diversas vezes se fazer presente no meio de nossas famílias, no nosso ECC com bastante testemunhos, que Deus se fez presente. Então é um momento realmente de renovarmos nossa fé, e o tema que nós vamos ver a seguir fala muito isso, da importância de ajudarmos as pessoas, Então esse mês de junho é um mês bastante importante para cada um de nós, nesse momento de pandemia bem mais complicado, porque as pessoas não estão saindo muito de suas casas, e os hospitais
cheios de pessoas precisando de sangue, né? Então, é um mês voltado para a doação de sangue. Se estivéssemos em tempos atuais, estaríamos hoje na igreja fazendo esse trabalho com vocês para motivar vocês a doarem sangue, ajudar a salvar vidas. Mas, infelizmente, devido à questão da pandemia, um grupo seleto de pessoas pode estar fazendo esse trabalho ainda, né? Os hemonortos estão abertos para isso, mas as pessoas que são do grupo de risco é interessante que fiquem em casa, mas as pessoas que não são e tenham disponibilidade seria interessante. Então, como o Milton falou, né, o Evangelho renova nossas forças, a nossa esperança no Deus da vida. A promessa que Deus fez para a gente de vida nova, né, de ressurreição, então a gente não pode se desesperar. Há um momento que dá realmente, né, uma angústia, a gente fica triste, preocupado com a situação, mas vamos nos apegar realmente a esse Deus vivo, que nos ama tanto, né, deu seu Filho por nós e que não vai nos abandonar de forma alguma, em momento algum. Então, que a gente possa renovar nossas forças e também reforçar esse pedido, né, de doação de sangue aos que são doadores e que não estão indo doar devido à pandemia. Tenta ver se consegue se encaixar no momento para que socorra e não deixe passar essa oportunidade de ajudar o próximo, né? Porque é o Evangelho de Jesus, né? É o ensinamento maior dele, amar o próximo, né? Então, que a gente possa levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Então, em seguida, a gente vai ter um tema voltado para essa questão de salvar vidas, né? A parte de sermos esse canal. Então, a gente espera que todos estejam em casa bem, cuidem de suas famílias, mantenham-se firmes em oração, que em breve estaremos juntos. Então, a paz para todos, fiquem todos com Deus. E continuem todos em casa, por favor, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação. Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Tudo bem com todo mundo? Eu me chamo Edna, eu sou enfermeira, eu sou casada. O meu esposo é Ribamar, não participou hoje comigo porque está trabalhando. Nós somos casados há 29 anos, fizemos o ECC, o terceiro ECC Santa Maria Mãe, e hoje nós participamos da pastoral, né? Pastoral familiar aqui, com muito orgulho. Somos da pastoral familiar aqui da Capela de Santo André, em Jardim Lola, onde nós sempre moramos, né? E estou vindo aqui hoje mais para um assunto técnico, né? Um assunto porque eu sou enfermeira e fui convidada, com muito prazer estou fazendo esse trabalho para Cristo. Então vamos começar, né? A paz de Cristo, o amor de Maria para todos. Que Deus abençoe a todos. Vamos falar um pouquinho sobre doação de sangue, porque eu trabalho no banco de sangue do Hospital Universitário, no Onofre Lopes, aquele hospital lá da praia. E a doação de sangue é importantíssima na vida de todos, na vida de qualquer um da gente. Todos nós um dia poderemos precisar dessa doação de sangue, porque é uma coisa que assim não tem como comprar. Infelizmente, até hoje nós dependemos da solidariedade das pessoas, dependemos da boa vontade, dependemos que as pessoas realmente queiram ir doar. Não tem como outra forma, não existe outra forma. Então, as pessoas que são doadoras, elas salvam muitas vidas, porque uma doação de sangue, ela pode salvar até 4 vidas, porque o sangue que é tirado do paciente é uma bolsa de sangue completa, com uma média de 450 ml de sangue, e esse sangue, ele é passado por um processamento lá no Hemonorte, e se transforma em 4 bolsas. Então, desse sangue é tirado hemácia, que é a parte vermelha do sangue, é tirado plaquetas, que serve para paciente que está com hemorragia, para conter a hemorragia. Também se extrai dele o crio e o plasma, que são as partes brancas do sangue. O nosso sangue ele é vermelho e é branco, ele tem a parte líquida. E a parte sólida,
que não é um sólido, mas é uma parte que fica mais concentrada. Então, essa parte mais concentrada do sangue é a parte vermelha, que são as hemácias, e a parte branca, que são leucócitos, são transformadas em plasma, crio e plaqueta. E todas esses componentes do sangue, eles são importantíssimos para salvar a vida. Inclusive, nós passamos a época lá no hospital que não tem. Você vê o paciente precisando, você vê que o paciente vai morrer e não tem. Então, assim, para ser um doador é muito fácil, tem alguns critérios, né, de doação. A pessoa tem que estar bem de saúde, tem que ter um documento oficial, né, tem que estar identificado, tem que ter entre 16 e 69 anos, antes de fazer 70, e tem que pesar mais que 50 quilos. Se pesar menos, não pode, porque não comporta, a pessoa não consegue, tipo assim, vai ficar passando mal se doar, entendeu? Então, no dia da doação, a pessoa não pode estar em jejum, tem que ter dormido pelo menos 6 horas antes, não pode ingerir bebida alcoólica nas 12 horas antes da doação, não pode ter fumado 2 horas antes, nem fumar 2 horas depois da doação, e evitar ingerir alimentos muito gordurosos, né? Quem é que não pode doar? Tem muito essa pergunta, né? Quem não pode doar de jeito nenhum? Então, quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, porque normalmente se tem hepatite até 11 anos de idade, é hepatite benigna, que é aquela hepatite tipo A, que se pega através de alimentos ou de água contaminada. Acima de 12 anos de idade, se tiver vida sexual ativa, então nós podemos pegar já outro tipo de hepatite, podemos contrair hepatite B, hepatite C, que são por via sexual. Então não é legal porque vai ficar no sangue. É testado o sangue e não é feita a transfusão, então vai ser um sangue perdido, porque o processo antes do paciente receber o sangue, o receptor, né? O sangue do doador, ele é todo testado, então é um custo altíssimo para o SUS, porque aquele sangue, ele passa por todos os testes. Então, a vantagem de ser um doador ainda tem mais essa vantagem. Você faz todos os seus exames, porque é testado todo tipo de vírus, quase todo, lógico que não todo tipo, né? Mas todos os tipos de vírus que possam passar para o receptor do sangue. Através do sangue é feito o teste. Então, se tiver qualquer vírus, o sangue é expurgado, ele é condenado. Aí, se a pessoa tiver uma hepatite, por exemplo, não vai precisar, aquele sangue vai ser desperdiçado. Então, é melhor não colher, né? Se teve hepatite após os 11 anos de idade, é melhor não colher. Mulheres grávidas, né, ou que estejam amamentando, porque estão em situação especial, e pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis, né? Como a HIV, hepatite, sífilis e doença de Chagas. Pessoas que têm alguma cardiopatia que possa ser doença de Chagas, porque também é testado, se tiver com doença de Chagas, o sangue é desperdiçado, né? E pessoas que têm vida sexual, tipo, que não tem parceiro fixo, mesmo usando camisinha, mas você tem múltiplos parceiros. Então é muito complicado isso, porque você pode ter contraído alguma doença, né, sexualmente transmissível, e pode passar para o receptor do sangue. E a idade, né, homens, aliás, a idade não, quantas doações podem ser feitas, né? Muita gente pergunta, quantas vezes eu posso doar por ano? Então, não é obrigatório, mas você pode doar. Os homens podem fazer até 4 doações por ano, e as mulheres podem fazer até 3, porque as mulheres têm a questão da menstruação, né? Então já tem uma perda sanguínea da menstruação e não pode menstruar não pode doar mais que 3 vezes por ano para não entrar num quadro anêmico. Então, os homens doam mais, né? Doam 4 vezes. E as vantagens sociais, né, da doação, primeiro você está fazendo bem, né, a uma pessoa que você não sabe quem é. Isso é a melhor parte de tudo, né, você fazer o bem sem saber a quem, né. Foi o que Jesus mandou, que nós amássemos uns aos outros. E a outra parte é que você recebe uma carteirinha, que você pode receber desconto em cinema, teatro, a maioria dos concursos públicos, quem tem a carteirinha de doador,
não paga a inscrição, né, do concurso, e essas vantagens assim. Mas eu acho, né, para encerrar, que a principal vantagem é exatamente a gente fazer o bem, né, porque é muito triste ver, nós que trabalhamos com isso, nós vemos um paciente precisar do tipo sanguíneo. Como um dia desse eu vi uma jovem de 15 anos com leucemia, precisando de um tipo de sangue, não tinha, de jeito nenhum, não tinha, e ela não poderia receber outro. Então você fica vendo a morte, né, assim, se aproximando, e você sabe como salvar, mas você não tem como, porque depende da bondade e da solidariedade de outras pessoas. O meu esposo, infelizmente, ele não pôde estar presente, mas ele pediu que eu mandasse, né, a mensagem dele. Ele tem 53 anos e ele é doador desde os 18 anos, quando ele entrou no Exército. Ele já se cadastrou no Hemonorte, e dos 18 até os 53 anos que ele é doador, nunca aconteceu nada, nunca teve nenhum problema, nunca desmaiou, nunca contraiu nenhuma doença, muito pelo contrário. A cada 3 meses ele está lá no Hemonorte fazendo os exames dele, tem uma bateria de exames que faz, então assim, ele tem uma saúde, ele é hipertenso, mas é normal, hipertensão não tem nada a ver com a doação, né? Inclusive quem é hipertenso pode doar também, o médico lá faz uma triagem, vê quais as doenças que pode e não pode, e ele é doador desde os 18 anos e sempre que precisa, ele está lá doando, e quando não precisa também, ele doa a cada 3 meses, se ninguém pedir que ele vá doar, quando completa 3 meses, ele vai para o Hemonorte fazer a doação dele. Então, assim, se tiverem alguma dúvida, mais alguma coisa, eu vou deixar um videozinho bem legal sobre a doação de sangue, ensinando como é o passo a passo, bem direitinho, para vocês. E se tiver alguma dúvida, pode pegar meu telefone, com o nosso amigo Carpegiani, que eu estou pronta para tirar a dúvida, se eu souber, né? Se eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu falo. E também no Hemonorte, vocês podem ligar para o telefone do Hemonorte, ok? Muito obrigada, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Meu nome é Pedro Schwertz Júnior, sou doador de sangue e gostaria de convidá-lo a vir ao Hemocentro doar sangue também, pela benfeitoria que você pode fazer a vários pacientes que venham a receber esse sangue. O Pedro já é doador desde os 18 anos. Convidado pela TV Saúde, ele vai mostrar cada passo para a doação. O primeiro deles é o cadastro em um dos locais de doação. Nós acompanhamos o Pedro no Hemocentro de Brasília. Mesmo sendo doador frequente, ele passa por esta etapa para manter o registro atualizado. O segundo passo é a pré-triagem, onde é aferida a pressão e medidas altura, peso, frequência cardíaca e temperatura, além da triagem hematológica, que verifica a presença de anemia e determina a classificação sanguínea. Em seguida, o doador recebe um lanche leve antes da coleta. A etapa seguinte é a triagem clínica. O candidato à doação passa por uma entrevista com um profissional de saúde de nível superior, qualificado e capacitado para isso. Ele responde perguntas sobre a condição atual de saúde, os hábitos de vida e o uso de medicamentos, tudo sigiloso. O triador também avalia os dados obtidos na pré-triagem. Neste momento, aqueles que não estão aptos a doar por qualquer motivo são orientados pelo profissional que os atendeu. Com o Pedro estava tudo bem e ele seguiu para a próxima etapa. Chegou a hora de colher o sangue. O procedimento é feito sob a supervisão de um médico ou enfermeiro. Antes de colher o sangue, ele verifica as informações impressas nas bolsas plásticas e nos tubos de teste. Tudo deve ser confirmado com o doador. Feito isso, a coleta começa. O doador deve evitar conversar durante a coleta de sangue, e esse movimento das mãos ajuda a circulação. Depois de concluída a doação, o Pedro recebeu orientações sobre hidratação e possíveis reações. Terminado esse processo, ele foi levado para o lanche. O reforço na alimentação garante que a pessoa fique bem, porque repõe o volume hídrico retirado. Com algumas horas depois, o organismo sozinho já começa a repor o sangue doado sem qualquer prejuízo para a saúde. É importante que as pessoas venham bem alimentadas, sem gordura e derivados do leite, que a pessoa traga um documento oficial com foto, em boas condições,
que a pessoa evite realização de atividades físicas ou ingestão de bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação. Finalizada a coleta, a bolsa de sangue segue para novas etapas. A primeira é o processo de separação dos componentes do sangue. As amostras coletadas vão para o laboratório, onde são feitos exames que constatam a presença de doenças transmissíveis pelo sangue e também classificam um tipo sanguíneo doado. Estando tudo ok, o sangue é liberado para distribuição. Ele fica armazenado de acordo com a temperatura de conservação de cada hemocomponente produzido. Daí sai diretamente para quem precisa. Depois dos resultados, o sangue é liberado para distribuição. Mulheres podem doar a cada 3 meses e por até 3 vezes em um ano. Homens podem doar a cada 2 meses e até 4 vezes no período de um ano. A gente tem um sentimento de altruísmo, né, muito grande por poder ajudar outras pessoas. A gente acaba se sentindo melhor sabendo que isso ali vai fazer bem para mais de uma pessoa, né? Porque uma doação pode ajudar mais de uma pessoa. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um